e diante da sua misericórdia. Louvamos a Deus, ainda que nós estamos hoje num número bastante reduzido, mas mais importante é que o Senhor Jesus está conosco, e é isso que nós damos graças. O louvor disse que não importa as circunstâncias, né? Mas nós vamos louvá-lo em qualquer circunstâncias da nossa vida. Deus, Ele quer ser adorado, Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, como nós estamos dando sequência, estamos expondo toda a carta aos Filipenses. Hoje nós vamos começar então o capítulo 2. Entramos no capítulo 2, nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Isso. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Vamos lá. Maneja, show. Show, irmã Neide. Vamos ler então. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos mais uma vez e te bendizemos pela sua palavra, que foi lida aqui já nesta noite, pelas orações, pelos louvores, pelo início deste culto, por estarmos na casa do Senhor. Fala conosco, nos abençoe de forma gloriosa, em que os nossos corações possam estar realmente voltados para a glória do seu nome, independente de toda e qualquer circunstância. Que o Senhor seja adorado, ó Deus, que o Senhor seja magnificado mais uma vez nas nossas vidas. Assim te pedimos, te agradecemos, ó Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar, irmãos, sobre a unidade espiritual da igreja. Nós sabemos que os grandes problemas que tem nas instituições é o problema de divisão, são os problemas que acontecem em qualquer instituição, seja ela a instituição da família, seja ela numa empresa, em qualquer instituição, e principalmente em uma igreja, quando se tem divisão, isso traz um problema muito sério, porque a estrutura dessa instituição, certamente, ela corre o perigo dela não ser desenvolvida, dela não crescer. Esse foi um grande problema que houve no céu. O primeiro sinal de divisão que houve no céu, o próprio Deus já baniu o divisor, aquele que estava causando a divisão, e já jogou ele por terra, já desceu ele então lá do céu. A divisão, ela não agrada a Deus. Nenhuma instituição, nenhuma comunidade vai crescer quando ela está puxando para o lado e outros estão puxando para o outro lado. É necessário que tenha só uma visão, uma direção, para que essa instituição, para que esta comunidade, ela possa desenvolver e crescer com seus planos e com seus objetivos. Inclusive, irmãos, até mesmo alguns animais em que Deus criou, observem que eles só trabalham unidos, eles só trabalham com um só propósito, com uma só direção, com um só crescimento, desenvolvimento da comunidade. Há muitos animais assim, por exemplo, gafanhotos, formigas, né, que são insetos, e muitos animais também, que não são insetos, eles têm essa intuição de trabalharem somente em grupos para que haja o bom proveito da comunidade. Esse foi o grande problema que Paulo estava achando na igreja em
Filipos, tanto que ele fala isso no capítulo 4, no versículo 2, que ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinta o mesmo. O que estava acontecendo na igreja de Filipos é que a Evódia e a Sintique estavam trazendo grandes problemas de divisão na igreja. As duas não se combinavam de jeito nenhum. Levaram as informações para Paulo, ele estando na cadeia, e ele ficou sabendo que essas duas irmãs não estavam se entendendo, não estavam combinando, e a igreja estava tendo sérios problemas para que pudesse desenvolver o trabalho e para que o nome de Jesus fosse glorificado. Então Paulo vai mostrar para nós, irmãos, o caminho para a nossa unidade espiritual, tanto que esse é o tema, a unidade espiritual da igreja. Vejamos que Paulo vai mostrar o caminho para essa unidade espiritual e os motivos certos para essa unidade espiritual. Veja que Paulo inicia falando, portanto, sobre o que ele acabou de dizer. Algumas referências atrás que nós falamos, quarta-feira passada, em que o evangelho não estava preso, ainda que Paulo estava passando por lutas, Paulo estava em cadeias, mas esse era o problema, que Satanás estava preocupado. Enquanto ele sabia que Paulo estava na cadeia, mas mesmo assim, o evangelho não estava preso, o diabo então dá a impressão que ele vai colocar problemas e divisão lá na igreja em Filipos, para que entristecesse o coração do apóstolo Paulo. Ele disse então, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Veja que Paulo, ele vai diretamente, pois essa era uma ordem divina, irmãos, ou seja, vocês devem ter uma mente e um só espírito. Paulo já havia falado isso no versículo de número 27, do capítulo de número 1. Ele disse: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vai vos veja, quer ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Esta era a vontade de Paulo, que a igreja tivesse uma só mente e um mesmo espírito. Ele então começa, portanto, ele fala, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Vejamos que no grego esse se não é condicional. Paulo não está usando uma condicional se, não é essa a intenção de Paulo. Paulo sabia que os filipenses, irmãos, tinham essas características espirituais. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês têm essas características espirituais, vocês têm essas qualidades espirituais, consolação de amor, comunhão no Espírito, entranháveis afetos e compaixões. Isso existe no meio de vocês. Já que isso existe no meio de vocês, ele disse, vocês devem ter um só pensamento, um só espírito, uma só mente, uma só comunhão, um só entendimento. Ou seja, Paulo mostra que esses princípios devem motivar os crentes a desejar, a buscar a unidade do Espírito. É isso que ele está falando. Se existem esses princípios em vocês, se existe esse princípio na igreja em Filipos, vocês devem desejar e buscar essa unidade do Espírito. Veja, irmãos, que isso aqui não é uma questão, é uma questão de relações pessoais, não é uma questão teológica. Paulo não está preocupado com questões teológicas, mas relações pessoais, relações que precisavam se afirmar dentro da comunidade. Vejam que Paulo refere-se a Cristo nos dois primeiros e ao Espírito Santo no segundo. No versículo 2 ele diz o seguinte, olha, se há conforto em Cristo e se há alguma consolação de amor, ele está se referindo a Cristo.
Aí ele fala na parte B, se alguma comunhão no Espírito e se alguns entranháveis afetos e compaixões. Ele se refere ao Espírito Santo, ou seja, a unidade do Filho com o Espírito. Vejo que ainda há essa unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Paulo então se refere a Cristo, ele sendo cabeça para que haja essa unidade, e o Espírito Santo também, para que haja essa unidade no meio da igreja em Filipos. Vejamos, irmãos, o primeiro motivo para a unidade. Paulo vai mostrar o primeiro motivo para a unidade, que é o conforto em Cristo. Esse é o primeiro motivo para a unidade. Se vocês têm o conforto em Cristo, ele usa a palavra paracleses, alguém para dar assistência, conselho. Isso é obra do Espírito que promove, irmãos, ou seja, conforto em Cristo. Somente o conforto em Cristo. Se há conforto em Cristo no meio da igreja, vocês devem procurar a unidade. E Paulo então apresenta o segundo motivo, a consolação de amor. Ele fala, semelhante ao paracleses, a consolação de amor envolve uma estreita relação, auxílio e amor. Se há consolação de amor, deve haver unidade na igreja. E Paulo cita isso, irmãos, em 2 Coríntios 5, versículo 14, que o amor de Cristo o constrange a fazer a obra de Deus. E se há uma consolação de amor, e eu sei que há essa consolação de amor no meio de vocês, então vocês devem procurar a unidade pelo Espírito. E Paulo então, ele mostra o terceiro motivo para buscar essa unidade, que é a comunhão do Espírito. Ele usa a palavra koinonia, ou seja, uma parceria, uma partilha mútua, uma íntima comunhão, porque nós somos o templo do Espírito. Se há uma comunhão do Espírito, se o Espírito que está no meio da igreja, em cada corpo, em cada templo, é necessário que promova essa unidade para o crescimento da igreja, para a glória de Deus. E Paulo fala, se há essa comunhão do Espírito, vocês devem estar em uma unidade. Esse é o terceiro motivo que Paulo usa para crescimento da igreja, para que haja unidade no meio da igreja. Nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo é o selo da vida eterna. O Espírito Santo é que guia a igreja. É o Espírito Santo em comunhão com a igreja que vai fazer a igreja orar, vai interceder pela igreja. Se não fosse o Espírito Santo, não poderia haver a igreja. Essa é obra do Espírito Santo na pessoa bendita de Jesus Cristo. E essa unidade só é possível se houver a comunhão do Espírito no meio de uma comunidade que se diz cristãs, que louva ao nome do Senhor. O quarto motivo para a unidade é de afetos e compaixões. Paulo disse, se há no meio de vocês afetos e compaixões, se há afetos e compaixões no meio de vocês, essas qualidades, irmãos, caracterizam Cristo, que conforta e encoraja os fracos e oprimidos. Afetos, carinho, compaixão, sabe? Refere-se literalmente, Paulo está dizendo, de algo interior. É algo visceral, é algo que sai, irmãos, de dentro para fora. Afetos e compaixões é uma metáfora de emoções. Paulo está usando aqui, irmãos, uma palavra visceral, das próprias intestinos, das vísceras. Ele está mostrando uma metáfora da emoção que deve haver no meio de uma comunidade, afetos e compaixões. E se vocês têm afetos e compaixões, aqui está a maneira de vocês adquirirem a unidade no meio de vocês. Paulo sempre usou essa expressão, irmãos, afetos e compaixões, quando queria se referir àqueles que eram profundamente amados. Ele usou isso no capítulo 1, no próprio versículo 8,
Veja um pouquinho a página atrás, no versículo 8 Paulo falou: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho. Aí ele fala, em entranhável afeição de Jesus Cristo, ou seja, nas vísceras, interiormente, o coração realmente voltado para Cristo. Paulo disse, entranháveis afeição de Jesus Cristo, Deus me é testemunha que eu tenho muitas saudades de vocês. Compaixões, irmãos, está relacionado às misericórdias de Deus, e Paulo usa essa expressão em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele fala, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos vivos, santo, agradável, que vocês conhecem, Romanos 12, versículo 1, mas ele usa essa mesma expressão, misericórdias, compaixões, a graça de Deus da compaixão, que trabalha no coração de uma igreja, para que a igreja seja bem desenvolvida, que ela seja espiritual, unidas, ou seja, em uma unidade, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, ele fala de Deus como o Pai das misericórdias. Ele usa entranháveis compaixões novamente. Misericórdias é compaixões, irmãos, como aqueles que foram escolhidos de Deus, santos e amados. Paulo sempre vai referir no meio da sua comunidade, ele fala aos romanos, ele fala isso aos irmãos em Colossos, ele fala para a carta aos Efésios. Paulo sempre vai falar que deve haver no meio da igreja entranháveis afetos e compaixões, misericórdias, as misericórdias que a igreja recebe de Deus e que nós precisamos transmitir uns para com os outros, para que haja unidade para a glória de Deus. Em Colossenses 3, 12 e 13, Paulo exorta, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Isso é misericórdias, irmãos, é afetos e compaixão, no meio de uma comunidade que está disposta a louvar a Deus, que está disposta a engrandecer o nome de Jesus, que está disposta a obedecer as Escrituras, para que o nome de Jesus seja glorificado na terra. Ele disse, se não houver, irmãos, uma busca desses 4 motivos que Paulo citou, na preservação de uma unidade espiritual, podem ter certeza que a igreja vai enfraquecer, a igreja não terá força, se não houver esses 4 motivos que Paulo citou aqui, no versículo de número 2, no versículo de número 1 do capítulo 2, não há igreja que resiste se não houver esses 4 elementos aqui para formar a unidade no meio da igreja. Quais são os 4 elementos? Se há algum conforto em Cristo, ele fala, se há alguma consolação de amor, primeiro, se há alguma comunhão no Espírito, segundo, se há algum entranháveis afetos e compaixões. Se não houver isso em qualquer comunidade, não haverá unidade espiritual, um só pensamento, uma só fé, uma só mente, toda a igreja voltada ao coração para Cristo, e é impossível dessa igreja ser forte, é impossível dessa igreja avançar, porque está faltando unidade, porque vai faltar alguns desses elementos no meio da comunidade. Nós muitas das vezes, irmãos, queremos receber as bênçãos de Jesus, mas não estamos dispostos a oferecer a nossa vida em troca. E isso é uma verdade, porque nós precisamos dar mais da nossa vida a Jesus. Às vezes nós não entregamos por completo a nossa vida, e Ele precisa, e Ele requer que nós entregamos mais da nossa vida a Ele, para que o seu nome realmente venha a ser
glorificado. Assim o que acontece, irmãos, nós menosprezamos o que Jesus fez por nós na cruz, porque recebemos de Jesus, queremos receber, mas nós nunca demos em troca aquilo que nós precisamos receber de Jesus, que é a nossa vida. Por isso, Paulo, ele continua então, ainda no versículo 2 agora, Paulo entra no versículo 2 e fala, ele acrescenta, Paulo acrescenta agora o que ele fala no versículo 1, mas ele acrescenta no versículo 2, ele fala, completai o meu gozo. No versículo 2 Paulo diz, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo diz, completai o meu gozo. Essa, irmãos, era a recompensa que Paulo queria por sua fidelidade ao Senhor. Eu sou fiel ao Senhor, eu sou fiel ao Senhor e a essa igreja em Filipos. Ele fala, agora portanto, completai o meu gozo. Eu já tenho um gozo, eu já tenho uma alegria, mas completa ela. Isso que Paulo está pedindo aos irmãos em Filipos. A Bíblia, irmãos, no Novo Testamento deixa claro o respeito, o amor, a honra que se deve aos líderes das igrejas. Aos primeiros Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, Paulo escreveu, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e vos exortam, e que tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Aí Paulo acrescenta, e ele completa, tende paz entre vós. E ao escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, com base ainda no Novo Testamento, sobre a honra, o amor que se deve aos líderes, o escritor aos Hebreus escreveu, obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O Novo Testamento, irmãos, eles sempre estarão, há inúmeras passagens, e os apóstolos recomendaram que os líderes devem ser reconhecidos, devem ser honrados, devem ser amados, devem ser obedecidos, porque o próprio apóstolo, o próprio escritor dos Hebreus, ele confirma, porque eles velam pelas vossas almas. E isso Paulo em prisão, ele disse, completai o meu gozo, ou seja, me obedeçam, ouço que as minhas exortações, e complete o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. São as expressões do apóstolo Paulo. Assim, irmãos, quem obedecer a palavra de Deus, certamente está de acordo com amar, honrar e ser grato ao Senhor. Porque, irmãos, o pastor, o líder, ele expressa a divina ordenação de Jesus. Assim como Jesus foi ordenado por Deus, os líderes, os pastores também, eles foram ordenados por Deus, assim como Jesus também foi. E os pastores, os líderes, eles devem expressarem o amor de Jesus, a presença de Jesus diante de uma congregação. E Paulo não faz exigência, ele faz um pedido. Mas a partir do ainda no verso 2, na parte B, Paulo vai mostrar agora, irmãos, os sinais da unidade espiritual. Quais são os sinais que está captando a unidade espiritual? Duas são positivas e duas são negativas. O primeiro sinal, irmãos, dessas 4 unidades espiritual, o primeiro sinal da unidade espiritual, Paulo disse, para que sintais o mesmo. Literalmente, pensar a mesma coisa, ou ter a mesma mentalidade. Isso, irmãos, é essencial para a unidade espiritual, é o que Paulo enfatiza nessa carta. Sinta a mesma coisa. E outra coisa, irmãos, isso aqui não é respeito de doutrina, não.
ou padrões morais, de forma alguma. Paulo não está preocupado em explicar doutrinas, ainda que doutrina é bom, é correto, mas ele está falando de comunhão para formar a unidade da igreja. O sentido aqui é esforçar para alcançar uma compreensão comum. É lógico que nem todos pensarão igual. Se nós formos falar de política, cada um terá uma posição. Se nós formos falar de qualquer pensamento, talvez filosófico, cada um terá a sua posição. Mas para que haja unidade dentro da igreja, é necessário que todos sintam o mesmo em Jesus Cristo. Esforçar para alcançar uma compreensão comum do que é o Evangelho, do que é a igreja. Tanto que no verso 5, irmãos, é revelada a única forma de ter essa harmonia. O verso 5 está dizendo aqui a única forma de haver harmonia no meio da igreja. Ele disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se não houver o mesmo sentimento, a igreja nunca vai ter uma unidade espiritual. Somente com a mente de Cristo isso é possível. Primeiro Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,16: quem conheceu a mente do Senhor? Nós temos a mente de Cristo. Para que essa unidade seja concreta, para que ela se realize, é necessário pensar como Cristo pensou, ou seja, ter a mente de Cristo. O apóstolo, ele prosseguia para o alvo, e ele adverte os filipenses que tenham a mesma atitude. Ele disse no versículo 12, versículo 14 e 15, que ele tenha, olha, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí ele fala no versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Versículo 14, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Isso é o que? A mente de Cristo. Só é possível quando a igreja tenha a mente de Cristo. E nós temos a mente de Cristo pelo poder do Espírito Santo. E quem pensa ao contrário, irmãos, no meio da comunidade, é mente que está voltada somente para as coisas terrenas. Eu penso ao contrário, a comunidade está aqui, vai para um lado, mas eu vou para o outro. Alguém está puxando para o lado direito, eu estou puxando para a esquerda. Está subindo um morro, mas eu estou puxando para baixo. E quem tem essa mentalidade desse jeito, Paulo diz, ó, esse tipo de gente só pensa nas coisas terrenas. E Paulo fala isso aqui no versículo 19. Versículo 18 ele fala, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Por que Paulo fala isso, irmãos? Por causa do movimento que estava dentro da igreja de Filipos, gente que estava puxando ao contrário, gente que estava puxando contra o verdadeiro evangelho. Paulo disse, esse tipo de gente, eles não têm a mentalidade de Cristo, porque eles só pensam nas coisas terrenas. Agradeço, Filipe, por ter me ajudado aí. O segundo final da unidade, irmãos, é que Paulo fala que entre vós, no meio da comunidade, deve ter o mesmo amor, tendo o mesmo amor. Paulo se refere ao amor de vontade, irmãos, não é um amor de preferência ou de atração, que às vezes nós possamos amar por atração ou de preferência. Fulano é mais preferido do que eu prefiro fulano do que ciclano, mas não é esse tipo de amor que Paulo está se referindo. Ele fala, isso baseia-se numa escolha intencional, consciente de buscar o bem-estar de seu próximo. Ele fala, tendo o mesmo amor. Quando a igreja tem o mesmo amor, é o sinal de que está em unidade, é uma igreja que está desenvolvendo o amor mútuo que os crentes devem ter um para com o outro, independente de qualquer circunstância. Essa é uma igreja que tem a saúde espiritual,
quando ela tem o mesmo amor. E Paulo escreve isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3, da parte B: porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros. O que Paulo e os apóstolos sempre se preocuparam, irmãos, foi que essa graça do amor de Cristo estivesse imperando dentro das comunidades aonde eles pregavam o Evangelho. Tanto que esse era o tema fortíssimo dos apóstolos. E João fala em 1 João 3,14: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. E esse é um segundo sinal. Quando tem amor no meio da comunidade, no meio da igreja, é um sinal que a igreja está crescendo em unidade, e que tenha unidade no meio da igreja. João afirma, meu irmão, que quem assim procede não tem salvação. Quem não ama seu irmão permanece na morte. É gente que não foi salvo ainda por Jesus. Quem pensa egocentricamente inibe o amor e a unidade. Se alguém pensa somente para dentro de si, o seu ego, ele não consegue ter o amor, ele acaba inibindo o amor, ele acaba inibindo a unidade, ele não faz parte da unidade da igreja, ele acaba ficando fora dessa unidade. O terceiro sinal de unidade é o mesmo ânimo. Paulo disse, tendo o mesmo ânimo, no versículo 2 ainda, do versículo 2 do capítulo 2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor. Aí ele fala, o mesmo ânimo, ter o mesmo ânimo, unidos em espírito, é viver em harmonia altruísta com outros crentes, tendo o mesmo ânimo. Exclui a ambição pessoal, o egoísmo, o ódio, a inveja, o ciúme, fruto do amor próprio. Ciúme, sabe, inveja, ódio, egoísmo, egocentrismo, né? Isso tudo é fruto de quem ama a si próprio, mas não está com o mesmo ânimo. As virtudes cristãs devem ser estabelecidas pela palavra de Deus, irmãos. Por isso que sempre vamos pregar a palavra de Deus na nossa igreja. Prioridade na palavra de Deus. Quem tem o mesmo ânimo, ele é apaixonado por Deus. Quem tem o mesmo ânimo é apaixonado por Jesus, pela obra, pelo Evangelho, pelo povo de Deus, porque ele tem o mesmo ânimo, ele tem paixão pelas coisas espirituais, ele tem amor pelas coisas de Deus, pela palavra, pelo Evangelho, pela vida dos irmãos, por mais simples que seja o irmão, porque para Deus não há acepção de pessoa. Ele fala tendo o mesmo ânimo, não importando o grau de instrução, não importa grau de instrução, ou nível de maturidade espiritual, se ele é um teólogo ou se ele não é um teólogo, se ele tem altos conhecimentos ou se ele é uma pessoa simples, isso são controlados por humildade e por amor, são unidos em espírito. Ele é guiado pela humildade, ele é guiado pelo amor, ele é guiado pela graça de Deus e pelas Escrituras. O quarto sinal de unidade, Paulo disse, sentindo uma mesma coisa, com a mesma intenção de um propósito, irmãos. Assim Paulo apresenta um círculo completo de unidade de uma mesma mente. Sintai o mesmo, um amor, o mesmo ânimo e uma mesma coisa, sentindo a mesma coisa, com a mesma propósito, com a mesma intenção. É isso que são sinais de unidade no meio da igreja. Sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, a mesma coisa. Tudo que se faz, o pensamento é uniforme. Isso Paulo está pedindo que a igreja em Filipos tenha essas características, porque existe em vocês. Busquem essas fontes na vida de vocês, e sejam completos em unidade. Buscar isso, mesmo ânimo. É necessário perseverar, é necessário se esforçar e dar um pouco mais da nossa vida, sabe, irmãos, porque todos nós devemos fazer uns pelos outros, né? Todos nós devemos carregar as cargas uns dos outros, ajudar a levar a cruz uns dos outros,
Isso é ter o mesmo ânimo, sentir a mesma coisa, ter o mesmo amor e sentir a mesma compaixão, para que haja unidade no meio da igreja. E no versículo de número 3 e versículo 4, para nós então encerrarmos, Paulo vai mostrar como vamos alcançar a unidade espiritual. Vamos ver, irmãos, os meios para nós alcançar a unidade espiritual. Como a verdadeira unidade espiritual pode ser alcançada. Os 5 meios são interrelacionados e inseparáveis. Não se pode separar. Contenda e vanglória é o primeiro da lista. Egoísmo, no versículo de número 3. Paulo disse: não façais por contenda ou por vanglória. Egoísmo. Paulo está se referindo aqui, gente egoísta, é a raiz de todos os outros pecados, é o egoísmo, é o ego exaltado, é o ego inchado. Esse foi o pecado de Satanás, e o incentivo de Adão e Eva, foi o ego de Satanás que se inflou, levando toda a humanidade depois ao caos espiritual. Adão e Eva sentiram esse ego deles também inflado, inchado, com desejos egoístas, como o desejo de Satanás, que é o pai da mentira, que foi o pai de todos aqueles que são caídos espiritualmente, foi o grande problema. Esse foi o primeiro, é a raiz de todos os outros pecados, é o ego. E o problema disso, irmãos, que a vítima do egoísta, o egoísta, ele nunca vai escapar disso, ele é a própria vítima do seu egoísmo, sabe? Porque ele age dessa forma, mesmo que ninguém mais seja atingido, mas ele vai ser atingido. Às vezes ele é inflamado com o seu ego, é o seu ego inchado, inflado, ele pensa que vai atingir os outros, não, ainda que não atinja os outros, mas ele nunca escapa, é inevitável por causa do seu ego inflamado. Egoísmo gera raiva, ressentimento, gera ciúme, e isso enfraquece a igreja. Muitas igrejas, irmãos, enfraquecidas, não é porque eles estão bebendo, porque estão adultério, porque estão roubando ou matando, não. Às vezes é o ego inchado, inflamado, não se dobra pelos outros, não tem essas características espirituais e não busca a unidade da igreja. Então os meios de alcançar é fugir do egoísmo, é sair fora, porque o egoísmo sempre vai vir com roupa de piedade, irmãos, aquela santidade, aquela pureza, aquela roupagem espiritual, mas o ego está inflamado, está inchado, e nós devemos ter muito cuidado com isso. A nossa vida espiritual, com quem nós estamos lidando, com a comunidade a qual estamos lidando. E muitas igrejas foram destruídas por causa do ego inflamado, do ego exaltado. Às vezes começa até com os pastores e líderes da igreja, são os primeiros às vezes até a ser inflamado pelo ego, como aconteceu isso com Satanás. A segunda maneira de alcançar a unidade espiritual, irmãos, é o abandono da vanglória. Ele fala isso no versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, devemos abandonar a vanglória. Vanglória significa vaidade vazia, glória pessoal e aclamação. A pessoa não consegue viver se não for aclamado, se ele não for bater palmas para ele, sabe? Isso é uma vaidade vazia, vanglória. E quem se considera sempre certo e presunçoso, ele se vangloria de tudo. E a unidade, irmãos, é a sua própria centralidade. Isso é um perigo muito grande, porque isso vai atrapalhar a unidade da igreja, e para alcançar essa unidade, é necessário fugir da vanglória, porque em Romanos 11, 25, Paulo diz, isso é o problema daquele que acha que é sábio em si mesmo, ele não tem desconfiômetro, ele não para pensar, e ele pensa que ele é o sabichão, ou a sabichona, e que ele entende de tudo, e Paulo diz, cuidado, para que você não seja sábio em você mesmo. E aos Gálatas capítulo 6, Paulo escreveu, porque se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, está se vangloriando de coisas que ele não é. Isso é um grande inimigo da unidade espiritual da igreja. A terceira forma para nós alcançar a unidade espiritual, a vanglória temos que fugir,
A vanglória nós temos que fugir, a contenda temos que fugir dela, o egoísmo temos que fugir. Agora, para alcançarmos a unidade espiritual, precisamos ser humildes de espírito. O humilde de espírito, irmãos, é o oposto da ambição egoísta e vanglória. O humilde de espírito corrige quem tem um problema de vanglória e quem tem um problema de ambição. O humilde de espírito vai corrigir isso, o egoísmo, a vanglória. O humilde de espírito, irmãos, é a base do caráter cristão, é de unidade espiritual. A base do caráter cristão é ser humilde de espírito, ser simples de espírito. Jesus disse: bem-aventurados o pobre de espírito, em Mateus 5,3, ou seja, vai ser feliz quem é humilde de espírito. O orgulho, irmãos, é que sempre separou os homens de Deus. Salomão disse que com os humildes está a sabedoria, Provérbios 11:2. Em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, o profeta profetizou: justo e dotado de salvação, falando de Jesus, humilde e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. O Filho de Deus viria humilde, montado num jumentinho, não veio num cavalo, num puro sangue, mas entrou em Jerusalém montado no jumentinho, humilde, com simplicidade, mostrando para qual serviço ele veio glorificar a Deus. Mesmo sendo levado à cruz do Calvário, ele veio com humildade. E esta é uma das formas para nós alcançarmos a unidade espiritual dentro da igreja. Nós temos agora a quarta e última forma de nós alcançarmos a unidade espiritual. Considere os outros superiores. O sentido aqui é olhar para fora. Significa observar algo, olhar para fora e observar algo. E isso não é nada fácil, irmãos. Ninguém aqui é difícil de considerar os outros superiores a nós mesmos. Temos que confessar isso. Isso não é nada fácil. Você olhar e falar: fulano é superior a mim. É muito difícil. Esmurrar o nosso corpo não é nada fácil, mas é uma ordenação bíblica. Muitas brigas e divisões nas igrejas dizem respeito a programas ou políticas que até às vezes sejam importantes e bíblico. Às vezes estão brigando dentro das igrejas por causa de divisão de coisas que pode ser até bíblico, mas está brigando por coisas de política, por causa de programas dentro da própria igreja. Isso destrói as igrejas, irmãos. Assim as pessoas procuram promover as suas próprias prioridades do ministério à custa dos outros. O ministério que atua é mais importante do que o de fulano. As possibilidades de conflito são enormes, irmãos. Isso causa divisão nas igrejas, e nós estamos vendo aí na internet o que está causando as divisões nas igrejas. Temos de ter o cuidado para não sacrificarmos os interesses de Deus, os interesses de Cristo. E o quinto ponto para nós alcançarmos a unidade espiritual é se atende aos interesses dos outros. Devemos olhar para os interesses dos outros, não somente os próprios interesses pessoais, mas olhar pelas necessidades dos outros. Este ponto está relacionado principalmente às relações entre os crentes, irmãos, especialmente aqueles que trabalham juntos no ministério. Tal como os outros princípios mencionados aqui, nós devemos olhar para os interesses dos outros, que é indispensável para a unidade espiritual. Qual é o interesse do meu irmão? Qual é o interesse da minha irmã? É bíblico. Precisamos fechar junto, precisamos estar em comum acordo para que haja unidade espiritual. E isso exige o que? Esforço deliberado, persistente, irmãos. Não é fácil. É fácil falar, mas é difícil de aplicar. Se interessar pelos interesses dos outros, sabe? É isso que vai fazer uma igreja unida, um só propósito, quando todos se interessam pelo bem dos outros. E Paulo, falando aos Romanos 12:15, ele disse: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Não pode haver divisão na igreja, deve haver a unidade.
E a Bíblia ordena, irmãos, que nós devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos levar as cargas um dos outros para promover a unidade. Igrejas que não têm uma unidade serão igrejas fáceis para o diabo derrotar, para o diabo acabar com ela. Não importa quantos membros a igreja tenha, pode ter 5.000 membros, 15.000 membros, o diabo vai derrotá-la. Pode ter uma igreja com 25 membros, 20 membros, 15 membros, se não houver a unidade, o diabo vai derrotar. Mas se a igreja estiver unida com o seu propósito, o diabo não tem poder, porque maior é o Senhor que está no meio desses 20 do que aquele que está lá fora neste mundo. Ninguém consegue sozinho, irmãos, ninguém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não trabalham sozinhos. Eles esquematizaram toda a salvação e o projeto da salvação e resgate do homem em um só pensamento, e eles são um grande exemplo para nós. Numa empresa ninguém trabalha sozinho. Na empresa todos dependem uns dos outros, desde o chefe ao mais simples empregado de uma empresa, dependem uns dos outros para que haja crescimento na empresa. E é através da unidade, irmãos, que se ganha força. Quanto mais houver a unidade, mais força se ganha uma igreja. Por isso que nós temos muitos membros nos corpos, irmão, no nosso corpo, e um dependendo do outro para o bom andamento. Nós temos vários membros no nosso corpo, e os membros dependem do outro, para que o corpo tenha vigor, para que o corpo tenha força, para que o corpo possa caminhar, para que o corpo possa agir. Os membros dependem uns dos outros. Ninguém arranca um membro do corpo e joga fora. Todos eles são úteis, dos mais simples àqueles que são mais complexos no nosso corpo, tem valor, e é por isso que Deus fez o corpo do ser humano. E Paulo usa o corpo do ser humano para fazer essa analogia, que a igreja de Cristo é como um corpo, e Cristo é o grande cabeça deste corpo. Por isso nós devemos obedecer a Deus, para que haja unidade no meio da igreja de Cristo. E Ele foi o grande exemplo, irmãos, para que não haja divisão em nosso meio. Nós devemos olhar para Cristo, olhar para o Pai e olhar para o Espírito Santo e nos esforçar dentro dessa palavra que Paulo nos recomenda aqui. Portanto, se há algum conforto em Cristo, e se alguma consolação de amor, e se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, obedecendo a minha palavra. Que Deus possa nos abençoar grandemente, irmãos, e nos fortalecer, e nos ajudar a compreender as Escrituras, que temos o coração realmente voltado para as coisas de Deus, e entender o que Jesus quer para com as nossas vidas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus e Pai, te damos graças mais uma vez e te louvamos, e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela noite, pelos momentos que aqui passamos na casa do Senhor. Que o Espírito do Senhor possa falar o nosso coração.